Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudaço da Clínica Médica e hoje o Estudaço é comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa Menezes, eu sou professora da Clínica Médica e hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos que mais caem na prova de acesso direto dentro do foco pneumointensivismo. A gente vai falar um pouquinho sobre ventilação mecânica, mais especificamente sobre como diferenciar os modos ventilatórios. Isso mesmo, saber quando a gente está falando de PCV, VCV, PSV, controlado, assistido controlado, todas essas coisas que eu sei que confundem a cabeça de todos vocês. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas para que a gente possa entrar nesse assunto, é muito importante que a gente relembre rapidamente as fases do ciclo ventilatório mecânico. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo nessa imagem. Na fase 1, a gente tem a inspiração, ou seja, a insuflação de ar pelo ventilador mecânico para dentro dos pulmões do meu paciente, depois da abertura da válvula inspiratória. Na fase 2, a gente tem a ciclagem, que nada mais é do que a transição, do que a passagem da fase de inspiração para a fase de expiração, que é justamente a fase 3. Depois da abertura da válvula expiratória, o ar que foi insuflado para dentro dos pulmões do paciente sai. E aí a gente tem o disparo, que é o sinal verde que o ventilador mecânico recebe de alguma forma para de fato abrir a válvula inspiratória e recomeçar o ciclo, certo? Bom, então vocês já conseguiram perceber que a ventilação mecânica ela gira em torno de uma dessas fases, que é justamente a fase da inspiração. Então, eu gosto de, didaticamente, para a gente saber sobre qual modo ventilatório a gente está conversando, de responder 3 perguntas principais. Quais 3 perguntas, Lari? Primeiro, quem começa a inspiração? Segundo, quem termina a inspiração? E terceiro, quem limita essa inspiração? E hoje a gente vai responder essas perguntas para os 3 modos ventilatórios convencionais que a gente está mais habituado, que é VCV, PCV e PSV. Então, ventilação controlada a pressão, a volume e o modo ventilatório de suporte. Fechou? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre quem começa a inspiração. E quando eu falo quem começa a inspiração, eu estou falando de disparo. E o disparo na ventilação mecânica, para quase todos os modos ventilatórios existentes, ele pode acontecer de 2 formas diferentes. Ou ele vai acontecer por tempo, a partir da frequência respiratória que eu determinei no ventilador mecânico, ou ele vai acontecer por esforço do próprio paciente. Como assim, Lara? Explica um pouco melhor. Se o disparo for acontecer por tempo, vamos supor que eu setei uma frequência respiratória para o meu paciente de 15 incursões por minuto. Isso significa que a cada 4 segundos, 60 dividido por 15, a válvula inspiratória vai se abrir e um novo ciclo inspiratório vai começar. E isso não depende do paciente. Já se o disparo for acontecer pelo esforço inspiratório do paciente, aí vai depender da sensibilidade que a gente determinar para o nosso ventilador. Como assim? A sensibilidade é um limiar que você estabelece para o ventilador mecânico, dizendo que a partir dali, se o esforço que o paciente faz para inspirar for grande, for forte o suficiente, é o paciente que vai determinar a abertura da válvula inspiratória. E essa sensibilidade, ela pode ser setada a fluxo ou a volume. A fluxo ou a pressão, desculpa. Então vamos supor que eu tenho uma sensibilidade que foi setada a 2 litros por segundo, por exemplo, ou a menos 2 centímetros de água. Se o esforço inspiratório do paciente for grande o suficiente para vencer esse limiar que eu determinei, então quem vai abrir a válvula inspiratória é o paciente, é esse esforço do paciente. Fechou? Mas Lari, e se o esforço do paciente existir, mas não for forte o suficiente para vencer o limiar que eu estabeleci?
Nesse caso, vai ser muito simples. O ventilador mecânico vai entender que esse esforço do paciente não existiu. E aí ele vai abrir a válvula inspiratória por tempo, de acordo com a frequência respiratória que a gente determinou. Então, se o paciente não tiver um esforço adequado, o ventilador assume essa função, que é a ventilação de backup que a gente deixa programado no ventilador mecânico. E essa lógica de disparo por frequência respiratória por tempo ou pelo esforço do paciente, ela funciona tanto para PCV quanto para VCV. Em PSV é que as coisas são um pouquinho diferentes, porque PSV é uma ventilação espontânea. Isso significa que meu paciente tem drive respiratório, ele tem nível de consciência suficiente para conseguir ele mesmo fazer o esforço inspiratório em todos os ciclos e determinar sua própria frequência respiratória. Então, em PSV, o disparo sempre acontece pelo esforço do paciente. Em PCV ou VCV, vai depender do nível de consciência do paciente. Aí pode ser por frequência, por tempo ou pelo esforço do paciente. Mas PSV, sempre pelo esforço do paciente. E a questão do disparo é justamente o que diferencia ciclos controlados de assistido controlados. Nos ciclos controlados, quem faz todos os disparos é o ventilador mecânico. E no ciclo assistido controlado, quem vai fazer o disparo é o próprio paciente. Graficamente, a gente consegue perceber essa diferença a partir de uma deflexão negativa na curva de pressão. Independente se eu estou falando de VCV, ou PCV, ou PSV, se eu tiver uma curva negativa, uma deflexão negativa na curva de pressão, isso significa que aquele ciclo foi assistido controlado, como a gente consegue ver na imagem que está aparecendo na tela para vocês. Nessa imagem, a gente consegue perceber que nos 2 primeiros ciclos foram ciclos assistido controlados. Vejam a deflexão negativa na curva de pressão, apesar da gente estar falando de um modo VCV. Já no 3º ciclo, a gente não tem essa deflexão negativa. Isso significa que esse ciclo foi um ciclo controlado, disparado pelo próprio ventilador mecânico, certo? Em PSV, todos os ciclos serão assistido controlados. Então, a gente sempre vai ter essa deflexão negativa na curva de pressão. Bom, e já que a gente falou então de disparo, de início de inspiração, agora a gente vai ver quem termina essa inspiração. E quando a gente fala termina, a gente está falando de ciclagem, da passagem da inspiração para a expiração, que graficamente a gente vai perceber como uma reta, uma linha reta mesmo, que vai diferenciar a ins da expiração. E a ciclagem vai ser diferente para cada um dos modos também. Em PCV, a ciclagem acontece por tempo inspiratório. Um tempo inspiratório que nós mesmos determinamos lá no ventilador mecânico. Então, depois de 2, 3, 1 segundo que eu determinei de tempo inspiratório, a ciclagem vai acontecer. Já em VCV, essa ciclagem vai acontecer por volume corrente. Se em PCV eu determinava um tempo inspiratório para o meu ventilador, depois de tantos segundos ele vai fazer a ciclagem automaticamente, em VCV essa ciclagem acontece depois que o volume corrente que eu determinei for entregue aos pulmões do meu paciente. E aí eu tenho a transição da ins para ex. Em PSV é que as coisas são um pouquinho diferentes. PSV é um modo ventilatório que cicla por percentual de fluxo inspiratório máximo. Ixi, Lari, já bugou tudo aqui. Vamos com calma que vocês vão entender. Concordam comigo que toda vez que a gente inspira, conforme o ar entra, a velocidade com que ele entra diminui, certo? Façam todos vocês o teste aí, inspira bem fundo. A gente inspira e a velocidade com que a gente puxa o ar vai caindo até o momento em que essa velocidade zera. Em PSV é exatamente isso que acontece. A velocidade do ar cai conforme mais ar existe dentro dos pulmões do meu paciente. Então vocês concordam que essa velocidade vai atingir um ponto máximo, que vai ser 100%, e vai decaindo ao longo do tempo. Por padrão, toda vez que esse fluxo chegar a 25%,
a ciclagem vai acontecer. Então vamos supor que o pico de fluxo inspiratório do meu paciente tenha sido de 100 litros por segundo. Quando esse fluxo chegar a 25 litros por segundo, a ciclagem vai acontecer. E o detalhe é que a gente pode ajustar esse percentual conforme a gente achar melhor, variando de paciente para paciente. Então, se eu resolver diminuir esse percentual de 25% para 10%, por exemplo, ao invés de ciclar, era 100 o máximo, ao invés de ciclar quando ele chegar em 25, ele vai ciclar quando chegar em 10 litros por segundo. Percebam que eu dei mais tempo para o meu paciente inspirar. Então, quando eu diminuo o percentual de ciclagem em PSV, eu aumento o tempo inspiratório. E o inverso também é verdade. Se eu aumentar o percentual de 25% para 50%, a ciclagem não vai acontecer mais agora em 25 litros por segundo, mas sim 50 litros por segundo. Então, antes, se eu diminuí o tempo inspiratório do meu paciente, porque eu aumentei o percentual de ciclagem em PSV, certo? Bom, a gente falou sobre disparo e sobre ciclagem, mas existe mais uma pergunta que a gente precisa responder, que é a limitação. Quem é responsável por limitar cada um desses modos ventilatórios convencionais? O limite em PCV vai ser por pressão. E aqui eu quero que vocês acompanhem com a imagem que vai aparecer aqui do lado. Vejam que a curva quadrada do ventilador mecânico é a curva de pressão. Mas vejam que o limite da inspiração é diferente do término da inspiração. A ciclagem, lembrem que é a linha reta, certo? Então vejam que apesar da pressão ela chegar na pressão limite que a gente determina lá no ventilador mecânico, a fase inspiratória continua acontecendo nessa mesma pressão até que a ciclagem aconteça. Por quê? Porque a ciclagem em PCV ela não vai acontecer por pressão, ela vai acontecer por tempo inspiratório, mesmo que a pressão limite que eu tenha definido já tenha sido atingida. Fechou? E em VCV? VCV, o limite não vai ser dado por volume. Volume é responsável pela ciclagem em VCV. VCV é limitado por fluxo. A curva quadrada da ventilação mecânica é a curva de fluxo, como está aparecendo na tela para vocês acompanharem. Então, vejam que o limite, a curva quadrada, em VCV é a curva de fluxo. Em PSV, como é um modo que é controlado por pressão também, o limite também vai ser dado por pressão. A gente também vai ter uma curva quadrada na curva de pressão. A diferença é que, como é PSV, um modo espontâneo, todos os ciclos são assistidos. Então, em todos os ciclos, a gente tem a deflexão negativa na curva de pressão e o paciente determina a sua própria frequência respiratória. Fechou? Então, tenham em mente essas 3 perguntas para poder identificar qual é o modo ventilatório que a gente está tratando naquele paciente. PCV, VCV ou PSV. Quem inicia a inspiração, quem termina a inspiração e quem limita essa inspiração. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham relembrado conceitos importantes para a prova e a gente se vê em breve.